E hoje eu gostaria de usar os versículos que nós lemos, do 26 ao 30, para apontar, então, assim, uma segunda garantia da justiça que Deus fará aos seus escolhidos. Permaneça, então, com a sua Bíblia aberta em Lucas 17, a partir do versículo 26. Você vai perceber que Jesus, depois de apontar aos seus discípulos, ou seja, aos seus escolhidos, o que aconteceria a ele, no versículo 25, como já destacamos aqui, ou seja, a morte dele e a sua rejeição, como aquilo que deveria acontecer para uma real manifestação do reino de Deus internalizado no coração dos seus escolhidos, a partir da volta do Filho do Homem, e garantir que a justiça de Deus seria feita a eles. Jesus agora, a partir do verso 26, em seu discurso, destaca dois eventos bíblicos que revelam Deus exercendo justiça aos seus. Esses dois eventos bíblicos tiveram seu devido valor, principalmente por serem conhecidos tantos pelos fariseus, que no versículo 20 interrogaram a Jesus sobre a vinda do Filho do Homem, mas também aos discípulos, nos quais Jesus dirigiu a eles que esse reino era internalizado no coração daqueles que Deus escolhera. Então, para ambos, fariseus e discípulos, eles eram conhecedores desses eventos que o Senhor Jesus cita a partir do versículo 26, depois de ter destacado aí a sua morte e a sua rejeição. As histórias que o Senhor Jesus usa para citar são as histórias de Noé e de Ló. E essas histórias, ambas eram consideradas, respectivamente, para os daquela época, os fariseus e os discípulos, como exemplos clássicos da salvação dos justos e o castigo dos maus. Ambos exemplos revelam a justiça de Deus sendo feita a esses justos, mas também aos maus, de maneira inesperada. Entretanto, vale ressaltar que as mesmas foram anunciadas, tanto na época de Noé, quanto na época de Ló. Percebe-se também que em ambos os exemplos aqui que o Senhor Jesus cita, no texto que nós lemos, a visibilidade da justiça divina, ela é clara. Sim, essa justiça sendo exercida. E para compreendermos isso, é necessário fazermos, queridos irmãos, dois paralelos. Por exemplo, pegarmos o versículo 27 e considerarmos o capítulo 7 de Gênesis, quando o versículo 17 aqui diz, olha, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Se você quer entender melhor isso, é necessário pelo menos você pegar esse versículo 27 e com ele ler Gênesis capítulo 7. Mas o segundo paralelo que eu gostaria de destacar é pegando o versículo 28 e 29, que fala sobre os acontecimentos dos dias de Ló, e para compreendê-lo melhor, fazer uso de Gênesis capítulo 19, porque aqui a gente percebe apenas um resumo, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, olha, mas, versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, a semelhança do que havia acontecido em Noé, nos dias de Noé, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aí verso 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Para você compreender melhor esse evento aqui, se faz necessário você ler pelo menos Gênesis capítulo 19, para entender aquilo que Jesus estava aqui trazendo aos seus discípulos. Então, permita-me, juntamente com vocês, poder assim
falar um pouco sobre esses dois eventos. Então vamos considerar primeiro os versículos 26 e 27, que fala sobre os dias de Noé. Como já lemos, não iremos ler mais. É interessante, queridos, porque na expectativa da manifestação visível da justiça divina na vinda do Filho do Homem, Jesus afirma que a mesma será tal como foi nos dias de Noé. Eu não estou dizendo aqui, sobre a vinda do Filho do Homem, mas o que ela significa, ou seja, a manifestação da justiça divina. Então, tal como foi nos dias de Noé, será nos dias que antecederão a vinda do Filho do Homem. Por isso, Jesus é muito enfático em dizer no verso 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Jesus, no versículo 27, quando diz, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos, Jesus aqui descreve um pouco a realidade dos dias antes do dilúvio, antes daquela manifestação da justiça do Deus. É importante destacar que tais atividades aqui destacadas por Jesus, como por exemplo, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, essas atividades aqui não foram a causa do dilúvio em si, mas o que estava por trás dessas atividades, e o que elas acarretaram. Se você considerar Gênesis capítulo 6 e 7, você vai encontrar ali Deus, inclusive enfatizando muito, que por trás dessas atividades aqui, daquele povo da época de Noé, estava enraizado a maldade e a indiferença. Na realidade da indiferença, o texto revela que veio o dilúvio e destruiu a todos. Entretanto, o juízo de Deus sobre os maus revelou também sua justiça sobre o seu escolhido na época, ou seja, Noé. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, e vou estar lendo para vocês, Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E ainda o capítulo 7 de Gênesis, verso 1, diz assim, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então veja, queridos irmãos e amigos, que quando Jesus faz referência aos dias de Noé e a maneira que Deus exerceu juízo sobre aqueles dias, sobre aqueles que o dilúvio veio, pegou todo mundo e os destruiu, a justiça também do Senhor não se limitou apenas a esses que eram maus, que enraizados na maldade, eram indiferentes àquilo que Deus tinha estabelecido como sua vontade. Mas veja que essa mesma justiça, em uma outra dimensão, ela salva Noé. Pois Noé, diante daquele cenário de maldade e indiferença, achou graça diante dos olhos do Senhor. Por favor, considere comigo agora os versos 28 a 30, que fala sobre os dias de Ló. Se os dias de Noé nos revelou, veja o que os dias de Ló também nos revelam. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus afirma aqui, ao falar sobre os dias de Ló, que a maldade e a indiferença que foram tão visíveis nos dias de Noé, marcaram também aqui a geração e os dias de Ló. Lembre-se que, assim como nos dias de Noé, é importante eu ressaltar mais uma vez, as atividades que Jesus aqui destaca, dos dias de Ló, como por exemplo, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, essas atividades não foram a causa do juízo de Deus naquela geração, sobre Sodoma e sobre Gomorra, mas o que estava por trás dessas atividades e o que elas acarretaram. Porque o que estava por trás dessas atividades era maldade no coração do homem, tal como foi nos dias de Noé, e o que essa maldade acarretou a essas gerações? Indiferença às advertências do Senhor, indiferença à vontade do Senhor, levando-os a viverem contrariamente àquilo que Deus havia estabelecido. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato bem interessante aqui ainda dos dias de Ló, pois somado à maldade e à indiferença de Sodoma nos dias de Ló, está também, queridos, a perversão sexual. Tão vil era seus habitantes, sim, os de Sodoma, que, baseado em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 4, aqueles habitantes tentaram, irmãos e amigos, vejam só, estuprar os 2 anjos que estavam ali e foram enviados para resgatar Ló e sua família do julgamento que Deus traria àquela cidade. Então veja, somada à maldade já existente, a semelhança dos dias de Noé, a geração de Sodoma e Gomorra tinha somado também essa perversão sexual. Jesus, Jesus, semelhantemente ao exemplo nos dias de Noé, ele destaca aqui, diante daquela geração maldosa, diante daquela geração indiferente, diante daquela geração pervertida sexualmente, o exemplo de Ló, a salvação daquele que Deus escolhera para salvar. Sim, porque o texto mostra claramente, como Jesus menciona aqui, e se nós fizermos aquele paralelo, que assim que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos, mas não destruiu a Ló. Na expectativa da manifestação visível da justiça divina na vinda do Filho do Homem, Jesus afirma que será tal como foi nos dias de Ló. Eu acho fantástico isso, porque Jesus diz, olha, sim, o Filho do Homem virá, e na sua vinda Deus manifestará a sua justiça para os seus que oram de dia e de noite, clamando a Ele, oram constantemente sem parar e não esmorecem. Sim, assim como foi nos dias de Noé e de Ló, os seus escolhidos serão salvos pela justiça do Senhor. 2 verdades aqui no exemplo de Ló merecem destaques, queridos irmãos, merecem destaque, eu gostaria de poder compartilhar com vocês. E para isso eu gostaria de conduzi-los a Gênesis capítulo 19. Deixa Lucas aí marcado e depois a gente volta para lá. Mas veja o que é que diz Gênesis capítulo 19, versículo 12. Gênesis 19, versículo 12. Na expectativa ali do juízo, sobre Sodoma e Gomorra, um desses anjos
chega a Ló e diz assim: tens aqui, verso 12, alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. O primeiro destaque aqui que eu faço sobre o exemplo dado dos dias de Ló, que apesar de não estar explícito ali, quando Jesus fala sobre Ló, mas a história dele nos faz considerar, é o destaque da dureza do coração dos genros de Ló. Pois se você seguir na leitura, você perceberá no versículo 14, que então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para se casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, no caso aqui os genros de Ló, que ele gracejava com eles. Então veja que, na ocasião do exemplo citado por Jesus, aqui dos dias de Ló, e juntos considerando de fato o paralelo que podemos fazer com a história, a gente percebe que havia uma dureza no coração dos genros de Ló, que foram advertidos, dureza essa que levaram eles a procrastinarem propositalmente a decisão de sair da cidade, essa que seria alvo do juízo iminente do Senhor. Mas veja ainda no versículo 19 de Jó, capítulo 19 de Jó, melhor dizendo, versículo agora 23. Saía ao sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Esse aqui é o segundo destaque. Se o primeiro evidencia a dureza do coração dos genros de Ló, esse segundo destaque dos dias de Ló e do juízo de Deus sobre esses dias, o destaque é o olhar para trás da mulher de Ló. Talvez uma referência àqueles que, apesar de terem dado ouvidos ao anúncio da manifestação da justiça de Deus, sobre o juízo que seria trazido, acreditaram inclusive na mensagem, mas seus corações permaneceram naquilo que Deus traria juízo. E por que eu faço esse destaque? Porque se você considerar o exemplo dos dias de Noé, Noé e toda a sua família foi salva. E nós perceberemos na história, ali de Gênesis, essa tão bela narrativa, de não apenas Noé, mas toda a sua família, de fato, considerarem o juízo do Senhor, a manifestação da sua justiça mediante o dilúvio, de tal maneira que creram no Senhor, e por terem crido nele, foram achados justos e assim salvos. Diferentemente um pouco aqui da realidade familiar de Ló. Mas nem mesmo assim Deus deixou de trazer juízo aos maus, àqueles que viviam pervertidamente, sexualmente falando, mas também aqueles que não titubearam, mas se mantiveram firmes, assim como Ló. E Ló, juntamente com as suas filhas, foram salvas. Queridos, Jesus, voltando agora para Lucas capítulo 17,
ofereceu dois paralelos aqui históricos para o que a vida será quando Deus manifestar a sua justiça de maneira visível sobre os seus justos e os maus, com a volta do seu filho, com a volta dele mesmo, melhor dizendo, como filho do homem. Os dias de Noé e os dias de Ló foram marcados, antes de tudo, pela indiferença. Entretanto, a justiça divina foi feita aos seus escolhidos. Foi nesses exemplos que a justiça de Deus aos seus escolhidos foi claramente exposta, tanto na ocasião de Noé quanto de Ló. Sim, justiça essa que Jesus disse aos seus discípulos que Deus da mesma forma fará aos seus escolhidos hoje, inesperadamente, com a volta do Filho do Homem. Mesmo que isso pareça demorado, e que até lá eles devem orar sempre e não esmorecerem. Por isso, queridos irmãos, em meio a esses dias que nós estamos vivendo, sim, que antecedem a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus para buscar a sua igreja, os seus discípulos, os filhos de Deus, esses que estão caracterizados pelos dias atuais, com o enfrentamento pelo enfrentamento desse vírus que tem ceifado a muitos, que tem desestabilizado a economia, a saúde, a política do nosso país e tantas outras nações. Aquilo que esses dias ainda trará no porvir, quando tudo isso passar, se o Senhor Jesus não voltar até lá. Sim, tenha certeza de que o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, que oram sempre sem esmorecer. Por isso é preciso que eu e você continuemos a orar, continuemos a interceder, certo de que o Senhor poderá responder as nossas orações segundo a sua vontade, hoje, amanhã ou depois, quem sabe. Mas mesmo que as respostas das nossas orações sejam tomadas por essa manifestação visível da justiça do Senhor na volta do Filho do Homem, creia que ainda assim a justiça do Senhor nos tomará para a sua eternidade. Aplicando esses versículos que nós lemos nessa noite e consideramos esses exemplos históricos que o Senhor deu, nós podemos perceber como garantia da justiça de Deus aos seus escolhidos, que se na quarta-feira passada, considerando os versos 20 e 25, essa garantia estava na morte de Cristo Jesus e na sua rejeição, que já aconteceu, a garantia agora que nós podemos ter da justiça de Deus aos seus escolhidos está, meus amados irmãos, nesses exemplos que Ele nos deu. Se a primeira estava no que Ele determinou, ou seja, na morte e na rejeição do seu Filho, a segunda garantia da justiça dele aos seus escolhidos está naquilo que Ele já exemplificou. Sim, na própria experiência de Noé e de Ló. Por quê, queridos? Eu quero levá-los a entender, e claro, eu creio que para muitos isso já é do conhecimento, a época que precede a vinda de Cristo, como a manifestação visível da justiça de Deus aos seus escolhidos, sim, se assemelhará aos dias de Noé e de Ló. Considere então comigo pelo menos um desses dias, os dias de Noé, e volte comigo agora para Gênesis novamente, agora capítulo 6, por favor. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Eu vou pular aqui alguns versículos para nós compreendermos o todo. Veja comigo os versos 5 a 8. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Pule agora para o verso 11. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Pule agora para o versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. E por último, o verso 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então veja, queridos, que de fato a época que precederá a vinda de Cristo será demais semelhante aos dias de Noé. As pessoas, como o próprio Jesus mencionou em Lucas, estavam levando suas vidas normais, aos seus próprios olhos. Porém, como lemos aqui em Gênesis capítulo 6, aos olhos de Deus, essas pessoas estavam vivendo em maldade multiplicada e em mal todo o desígnio, inclusive ignorando a Deus. No contexto de Ló, some-se a perversão sexual sem limites. E em tais realidades, essas pessoas viviam indiferentes à mensagem de juízo, mas de repente o dilúvio os pegou e levou a todos, e de repente choveu fogo e enxofre. Por que estou dizendo isso, queridos irmãos? Pensando nesses exemplos que foram dados pelo Senhor como garantia da justiça de Deus aos seus escolhidos. Porque, de fato, ambos eventos aconteceram. E aconteceram de tal maneira que hoje, eu e você, tendo em mãos os registros desses acontecimentos, os tenhamos como exemplos dados. Sim, que tem o seu valor escatológico, por isso Jesus mencionou aqui, ele fala isso também em Mateus capítulo 24, tem também o seu valor pedagógico, porque é para nos ensinar para os dias que nós estamos vivendo, porque esses dias, sim, precedem a volta do Senhor, porque diferentemente dos discípulos lá da época de Jesus, quando ele falou-lhes sobre isso, Jesus ainda não tinha padecido, Jesus ainda não tinha sido rejeitado. Mas lembre que Jesus já padeceu, já morreu, já ressuscitou, já está à destra de Deus intercedendo por aqueles que não o rejeitaram. Sim, esses exemplos que foram dados, queridos, além do seu valor escatológico e pedagógico, para nos ensinar, esses exemplos também têm o seu valor em nos chamar a atenção e nos advertir. Por quê? Porque lembremos que a primeira garantia já foi testemunhada, Cristo já morreu. A segunda garantia já nos foi dada, os exemplos estão registrados. E baseado nisso, queridos irmãos, para concluirmos nessa noite, dentro dessa nossa aplicação, que destaca o exemplo que foi dado, como a garantia da justiça de Deus aos seus escolhidos, pense comigo, reflita como estão os nossos dias. Diferente dos de Noé e de Ló, não, iguais.
A maldade está reinando no mundo. A maldade está reinando na humanidade. Mesmo em que em alguns momentos nessa humanidade a gente veja alguns vislumbres do bem, né? E principalmente nesses dias de pandemia que o mundo está vivenciando. São ajudas humanitárias, são doações, são dedicações. Mas em meio a tudo isso a gente percebe a maldade na política, a maldade na sociedade. Não é à toa que em plenos dias desses que nós estamos vivendo, veio a morte daquele negro nos Estados Unidos, veio a morte daquela criança negra, e todos os dias, é interessante, né? Porque morrem inclusive pessoas negras em nosso país, vítimas inclusive da criminalidade, e a gente não vê tanto alarde como se faz em outras realidades que vitimam pessoas negras como as nossas aqui. Sabe por que essa diferença? Sabe por que, queridos, esses dois pesos, essas duas medidas? Sim, porque por trás, inclusive, desses vislumbres de boas ações, há a maldade imperando no coração do homem. Maldade essa que reflete nesses dois pesos, nessas duas medidas, refletem mesmo em meio a esses dias que nós estamos precisando de tantas ajudas, o dinheiro sendo roubado aos olhos da nação. Por isso a palavra do Senhor nos ensina que os nossos dias são maus. A palavra do Senhor nos ensina, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que os dias, esses últimos, serão extremamente difíceis. Por quê? Porque os homens serão mais amantes de si mesmo. A maldade dos nossos dias. Pense comigo agora, não apenas na maldade, mas no contexto ali, principalmente especificamente de Sodoma e Gomorra, a perversão sexual dos nossos dias. Queridos, os exemplos foram dados. E eles mostram claramente que a justiça do Senhor aos seus escolhidos, a maneira como ela se tornará visível a todos, inclusive aos maus, se aproxima. Por isso, meu amado irmão, atente para as advertências que o Senhor tem feito, eu e você ouvirmos nesses dias que nós estamos vivendo. Por isso, coloque os seus olhos no Senhor, não olhe para trás. O dia se aproxima. Por isso, talvez dentro dessa garantia, eu e você possamos pensar mais firmemente quando Jesus falou no versículo 8 de Lucas 18, concluindo a parábola dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa palavra, querido, é para mim e para você. Mas para você, amigo que nos ouve, quero concluir com isso. Eu quero dizer que aquelas duas gerações foram tomadas pelo juízo divino porque não deram o devido crédito à advertência que estava sendo dada aos mesmos. O chamado ao arrependimento, a conversão a Deus. Desafio você a pensar nisso. Porque como colocamos aqui, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, será quando Jesus voltar. E quando Ele voltar, como você será encontrado? O desafio para os escolhidos do Senhor é que eles sejam encontrados orando, constantemente, sempre. Sim, sem esmorecerem. Convido você a pensar nisso, na volta do Filho do Homem, a ser encontrado
como um justo, como um filho dele, e não como um mau, como aquele que sobre si cairá todos os juízos do Senhor. Vamos orar. Deus amado, queremos te agradecer, Senhor, porque de fato a tua palavra nos ensina que o Senhor fará justiça aos teus escolhidos, a esses que estão clamando ao Senhor de dia e de noite, que estão orando sempre não esmorecendo, mesmo em dias tão difíceis como esses que nós estamos vivendo, mas ainda em dias que talvez virão mais difíceis, na expectativa da volta do teu Filho Jesus. Sim, ó Pai, que manifestará a tua justiça santa sobre todos, sobre os teus escolhidos, mas também sobre os maus. Que os teus escolhidos, ó Pai, possam se sentirem desafiados a serem encontrados pelo Senhor em fé, orando como justos e santos, desprendidos aqui desse mundo com os olhos postos no Senhor. Sim, ó Pai, atentos ao teu chamado, a esse tempo que o Senhor tem usado para moldá-los, ainda mais segundo a imagem do teu Filho que voltará para buscá-los. Mas oramos, Senhor, por aqueles que ainda não foram reconciliados com o Senhor mediante a morte do teu Filho Jesus. Que eles, tal como a geração de Noé e de Ló, não desprezem as tuas advertências. Que eles, ó Pai, não ajam com indiferença, com procrastinação, mas que hoje, se assim for da tua vontade, decidam, mediante a ação convencedora do teu Santo Espírito, entregar os seus corações ao Senhor. E assim, passarem a ser daqueles que na manifestação da tua santa justiça, na vinda do teu Filho, gozarão com Ele de toda uma eternidade no novos céus e na nova terra. Nós oramos, ó Pai, agradecidos. Por isso, em nome de Jesus. Amém.